se eu te dissesse que o chão sob seus pés está sempre se movendo, agora mesmo? Se você quer entender por que a Terra treme e como isso pode mudar cidades inteiras, já deixe o like e fique até o final. Os terremotos não começam com barulho, fogo ou rachaduras visíveis. Eles nascem no silêncio, quilômetros abaixo da superfície, onde enormes blocos da crosta terrestre estão em constante tensão. A Terra não é sólida como parece. Ela é formada por grandes placas tectônicas que se movem lentamente a uma velocidade semelhante ao crescimento das unhas humanas. Esse movimento é contínuo, inevitável e acumulativo. Essas placas podem se afastar, colidir ou deslizar lado a lado. O problema surge quando elas ficam presas pelo atrito. Mesmo tentando se mover, a energia fica armazenada por anos, décadas ou até séculos. Quando a força acumulada supera a resistência das rochas, ocorre uma liberação súbita de energia. É nesse instante que nasce um terremoto. O ponto onde essa ruptura começa no interior da Terra é chamado de hipocentro. Já o local diretamente acima dele, na superfície, recebe o nome de epicentro, geralmente onde os danos são mais intensos. A energia liberada se propaga em forma de ondas sísmicas, que viajam pelo interior do planeta e pela superfície, fazendo o solo vibrar. Essas vibrações não são aleatórias. Elas seguem leis físicas bem conhecidas e podem atravessar continentes inteiros. Curiosamente, a maioria dos terremotos acontece sem que ninguém perceba. Todos os dias, milhares de pequenos abalos ocorrem ao redor do mundo, invisíveis aos sentidos humanos, mas perfeitamente detectáveis por instrumentos científicos. E isso levanta uma pergunta inquietante. Se a Terra treme o tempo todo, por que só alguns terremotos se tornam devastadores? Quando a energia acumulada nas placas tectônicas é liberada, ela não explode como uma bomba. Ela se transforma em ondas sísmicas, vibrações que se propagam a partir do hipocentro em todas as direções. Essas ondas são as verdadeiras responsáveis pelo tremor que sentimos e também pelos danos causados. Existem diferentes tipos de ondas sísmicas, cada uma com um comportamento específico. As primeiras a surgir são as ondas P, ou ondas primárias. Elas se deslocam comprimindo e expandindo o material por onde passam, de forma semelhante ao som no ar. Por isso, são as mais rápidas e chegam primeiro aos sensores e às cidades. Logo depois vêm as ondas S, ou secundárias. Essas ondas movimentam o solo para cima e para baixo ou de um lado para o outro. Diferente das ondas P, elas não conseguem atravessar líquidos, o que ajudou os cientistas a entender que o núcleo externo da Terra é líquido, uma descoberta crucial da geofísica moderna. Mas os maiores estragos costumam ser causados por outro tipo, as ondas de superfície. Elas viajam ao longo da crosta terrestre e fazem o solo se mover de forma ondulatória ou lateral. É esse movimento irregular que derruba prédios, abre rachaduras no solo e destrói infraestruturas inteiras. A intensidade do tremor depende de vários fatores. A quantidade de energia liberada, a profundidade do hipocentro, a distância até o epicentro e até o tipo de solo da região. Terrenos mais macios, como sedimentos e areia, amplificam as vibrações, enquanto rochas sólidas tendem a dissipar melhor a energia. Por isso, dois terremotos com a mesma força podem ter efeitos completamente diferentes em locais distintos. Em alguns casos, cidades inteiras colapsam. Em outros, o abalo mal é percebido. Mas como os cientistas conseguem medir essa energia invisível e comparar terremotos ocorridos em lugares diferentes do planeta? Para entender e comparar terremotos, os cientistas precisam transformar vibrações invisíveis em números confiáveis. Isso é feito com instrumentos chamados sismógrafos, capazes de detectar até os menores movimentos do solo. Esses aparelhos registram as ondas sísmicas em gráficos chamados sismogramas, que revelam quando o tremor começou, sua duração e sua intensidade. Durante muito tempo,
O público ouviu falar da escala Richter, criada no século XX. Ela mede a magnitude, ou seja, a quantidade total de energia liberada por um terremoto. A escala é logarítmica. Um terremoto de magnitude 6 libera cerca de 32 vezes mais energia que um de magnitude 5. Por isso, pequenas diferenças numéricas representam enormes diferenças de força. Hoje, os cientistas utilizam principalmente a escala de magnitude de momento, que é mais precisa para terremotos grandes. Ela considera não apenas a amplitude das ondas, mas também a área da falha que se rompeu e o deslocamento das rochas. Apesar da mudança técnica, os valores continuam semelhantes aos da escala Richter, facilitando a comunicação com o público. É importante não confundir magnitude com intensidade. A magnitude é única para cada terremoto, enquanto a intensidade descreve os efeitos sentidos em diferentes locais. Para isso, usa-se a escala de Mercalli, que classifica os danos observados, desde tremores quase imperceptíveis até destruição total. Essa diferença explica por que um mesmo terremoto pode causar danos severos em uma cidade e quase nenhum impacto em outra. A distância ao epicentro, a qualidade das construções e o tipo de solo influenciam diretamente o resultado. Mesmo com toda essa tecnologia, surge uma questão crucial. Se conseguimos medir terremotos com tanta precisão, por que ainda não conseguimos prevê-los com exatidão? Apesar dos avanços da ciência, prever exatamente quando e onde um terremoto vai acontecer ainda é impossível. Isso não ocorre por falta de dados, mas pela própria complexidade do sistema que controla os abalos sísmicos. As placas tectônicas interagem em profundidades extremas, sob pressões e temperaturas que não podem ser reproduzidas com perfeição em laboratório. Os cientistas sabem onde os terremotos são mais prováveis. Regiões próximas às bordas das placas, como o chamado Círculo de Fogo do Pacífico, concentram a maioria dos grandes abalos do planeta. Falhas geológicas ativas são mapeadas com precisão e áreas de risco são bem conhecidas. O problema está no momento exato da ruptura. Antes de um grande terremoto, podem ocorrer pequenos tremores, chamados de abalo precursor, mas eles não seguem um padrão confiável. Muitos grandes terremotos acontecem sem qualquer aviso prévio, enquanto inúmeros pequenos abalos não levam a eventos maiores. Isso torna qualquer previsão pontual cientificamente irresponsável. O que a ciência consegue fazer é estimativa de risco. Com base em dados históricos, taxas de movimento das placas e características do solo, é possível calcular a probabilidade de terremotos ao longo de décadas. Essas informações são fundamentais para o planejamento urbano, normas de construção e sistemas de emergência. Além disso, sistemas de alerta precoce já salvam vidas em alguns países. Eles não preveem terremotos, mas detectam as ondas iniciais e enviam alertas segundos antes das ondas mais destrutivas chegarem. Esse curto intervalo pode permitir que trens parem, cirurgias sejam interrompidas e pessoas busquem proteção. Mas se não podemos impedir nem prever com precisão, como a humanidade pode se proteger dos terremotos? Já que não é possível impedir nem prever terremotos com exatidão, a melhor defesa da humanidade é o conhecimento científico aplicado. Hoje, os maiores avanços na redução de vítimas não vêm da previsão, mas da engenharia e do planejamento urbano. Prédios modernos em regiões sísmicas são projetados para flexionar, absorver energia e dissipar as vibrações sem colapsar. Técnicas como isolamento de base, amortecedores sísmicos e estruturas flexíveis permitem que edifícios acompanhem o movimento do solo. Países como Japão e Chile, frequentemente atingidos por grandes terremotos, demonstram que construções adequadas podem transformar eventos potencialmente catastróficos em ocorrências controláveis. A educação também desempenha um papel essencial. Saber como agir durante um tremor, afastar-se de janelas,
Proteger a cabeça e procurar abrigo adequado reduz drasticamente o risco de ferimentos. Planos de evacuação, simulações e sistemas de alerta fazem parte da convivência moderna com um planeta dinâmico. Do ponto de vista científico, os terremotos revelam algo ainda mais profundo. Eles são uma prova de que a Terra está viva. As mesmas forças que causam destruição são responsáveis pela formação de montanhas, continentes e pela renovação da crosta terrestre ao longo de bilhões de anos. Sem os movimentos tectônicos, o planeta seria estagnado e muito diferente do que conhecemos. Compreender os terremotos não elimina o perigo, mas transforma o medo em preparo. Quanto mais entendemos esses fenômenos, maior é nossa capacidade de reduzir seus impactos e salvar vidas. Se esse vídeo te ajudou a entender como a Terra realmente funciona, inscreva-se no canal e continue explorando os mistérios do planeta conosco. Obrigado por assistir e até a próxima.